Olá, irmãos, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos e aprendermos um pouquinho mais a palavra de Deus. Antes de iniciarmos o vídeo, aquele recadinho de sempre: se inscrevam no canal, deixem o seu like, deixem os comentários se tiverem. Quem estiver usando pelo aplicativo, depois do vídeo também acesse o canal, se inscreva no canal caso não seja inscrito, deixe o like. Isso vai ajudar a gente a divulgar a palavra de Deus nas redes sociais. Um outro ponto que eu gostaria de pedir aos irmãos hoje é que estivessem orando pelo aplicativo, porque infelizmente, mais uma vez, quem já acompanha o aplicativo já há algum tempo, ano passado ele foi removido 2 vezes da loja por reivindicação de direitos autorais da CPB, e agora novamente a CPB me mandou um e-mail pedindo para retirar o aplicativo, e estamos nessa luta para continuar com o aplicativo no ar, para ajudar, que tem ajudado a muitos irmãos na comunhão diária, devido à lição, meditação. Então, gostaria que os irmãos estivessem orando em favor disso, para que possamos manter o nosso aplicativo no ar. Bom, indo para a reflexão de hoje, foi uma pergunta do irmão Abel Muxama. Eu estou achando engraçado que os nomes dos irmãos têm sido sempre nome bíblico. O primeiro foi Salomão, esse foi Abel. Vou procurar uma outra pergunta que não seja de nome bíblico, porque eu tô achando que os irmãos estão tentando me trollar, colocando nomes fakes aqui. Mas a pergunta dele foi não foi em relação a nenhum estudo, mas foi em relação a um verso bíblico, que foi o verso de Gênesis 8, verso 21. Vou abrir aqui no meu celular. Hoje eu estou usando a Bíblia do aplicativo, e eu estou usando a versão da linguagem de hoje. Gênesis 8, verso 21. E ele queria entender um pouco desse contexto aqui desse verso, que diz: o cheiro dos sacrifícios agradou o Senhor, e ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Ele estava perguntando o que estava acontecendo, o que Deus estava querendo dizer com esse verso aqui. Tem vários pontos que ele poderia estar fazendo a pergunta, né? Mas eu vou focar no que eu acho que é a mensagem principal desse verso. Que aqui Deus está falando justamente depois do dilúvio cair. Ainda não tinha, Noé não tinha descido da arca ainda com a sua família. E Deus estava falando que ele não destruiria mais a terra como ele destruiu com o dilúvio. Ele não destruiria a raça humana para, vamos dizer assim, começar do zero, como foi com Noé, que destruiu a todos e começou só uma família e seguiu novamente. Se fosse para os dias de hoje, Deus estaria dizendo: não vou destruir todo mundo e salvar apenas uma família para dar continuidade à raça humana. Aqui o que Deus está querendo dizer é que quando vier realmente uma destruição, será a destruição final, quando Jesus voltar e realmente os salvos forem salvos e os ímpios e os anjos maus e Satanás se perderem completamente, sem mais chance, né, com a destruição do fogo. E eu acho que interessante para a gente refletir em cima desse verso é justamente a gente entender o contexto de qual vivia aquela sociedade antediluviana, que a gente também vê um reflexo dela em Sodoma e Gomorra, e entender o quanto falta para nós chegarmos a esse ponto para que venha de fato o juízo sobre o nosso mundo e que Jesus volte para nos libertar desse mundo de pecado. Eu gostaria de ler com os irmãos lá em 2 Pedro. Eu vou abrir aqui 2 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 6, verso 10, 12 e 14. E diz assim: Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Verso 10. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. Verso 12. Mas esses homens agem por instinto como animais selvagens, que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem, porque tudo isso ele será destruído como animais selvagens. E o verso 14 para encerrar essa leitura.
não podem ver uma mulher sem a desejarem, e seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. Então aqui está uma clara visão de como era a sociedade antediluviana, a sociedade de Sodoma e Gomorra, e como deve estar a sociedade quando Jesus estiver para voltar. E aqui no verso 14 fica bem claro isso, né? Os homens que não conseguem ver uma mulher sem desejar. Hoje é uma coisa que está mais escancarada do que nunca. Essa promiscuidade em que o sexo é algo banalizado, em que não tem mais aquela união entre homem e mulher dentro do matrimônio. Ou uma noite um homem está com uma mulher, na outra ele já está com outra, e as mulheres a mesma coisa, às vezes mais de uma pessoa por vez, mais de uma pessoa em uma noite. É uma coisa totalmente assustadora, totalmente fora daquilo que Deus queria. O apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. E isso é uma outra coisa que a gente fica bem claro, né? Porque as pessoas, conforme vão pecando, elas sentem prazer naquilo e elas fazem mais porque elas gostam daquilo. E isso fica claro quando a gente vai falar assim de uma coisa bem clara, assim, a gula. A gula é um pecado. Ponto. E as pessoas, quanto mais comem, mais elas querem comer. Elas já estão saciadas, mas elas continuam comendo. Com esse mesmo apetite que elas pecam em comer demais, elas fazem isso com outros pecados também. Isso daí então é para outro vídeo, mas a gente consegue associar a alimentação, a forma de alimentação, com que a forma como as pessoas pecam, com a forma como as pessoas agem, olhando para o domínio próprio, para a temperança, equilíbrio. Isso fica um tema para um próximo vídeo. Então a gente vê que a sociedade está dessa forma hoje. E aqui, seguindo, né, no texto, engana as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. O que mais a gente vê hoje na sociedade é um querendo passar a perna no outro, um querendo enganar o outro, um querendo ser mais esperto, só pensando em si, só pensando em ganhar vantagens. E isso é uma coisa que tem acontecido cada vez mais. Hoje em dia é difícil de você confiar, às vezes até em pessoas da própria família. Isso acontece. E a pessoa pede um dinheiro emprestado, você confia porque é da sua família, a pessoa some com o dinheiro, nunca devolve. É uma coisa bem complicada. E a gente vê que todas essas coisas estão acontecendo na nossa sociedade hoje. A gente estamos quase lá. Acho que só uma coisa que falta assim mesmo, que eu vejo, é aqui no verso 12. Voltando, a gente estava no 14, vamos voltar por 12. Mas esses homens agem por instinto, como animais selvagens. Eu acho que ainda não está nesse ponto de ser totalmente incontrolável. As pessoas ainda têm um controle. E com certeza isso vai acontecer, perder o controle total com o fechamento da porta da graça. Mas ainda acho que o ser humano vai um pouco além do que ele está hoje, antes do fechamento da porta da graça. Que aí, quando acaba, e aí não tem realmente mais jeito para quem está salvo, quem está perdido. E eu acho importante um outro ponto, lá em Isaías, capítulo 3, verso 9. Que acho que é importante a gente frisar, porque acho que isso vai muito com a nossa sociedade que nós vivemos hoje. Isaías 3, verso 9. Eles não tratam os outros com igualdade, e isso prova que estão errados. Pecam abertamente como os moradores de Sodoma. Não procuram esconder os seus pecados. Ai deles, pois estão trazendo sobre si os mesmos castigos de sua própria maldade. Eu vou ler aqui a outra versão, porque esse texto eu acho que fica muito marcado na outra versão, Almeida atualizada. Vou abrir o mesmo texto aqui. O aspecto do semblante dá testemunho contra eles, e como Sodoma, publicam seus pecados sem disfarçar. Ai de sua alma, porque eles fazem mal a si mesmos. Publicam seus pecados. Hoje em dia, com redes sociais, com Instagram, com Facebook, o que nós mais vemos são as pessoas tendo prazer em compartilhar as coisas que são erradas. E elas se vangloriam disso. Elas não escondem. Elas não têm aquele medo que a gente conseguia ver antigamente as pessoas tinham de pecar, de errar. Hoje em dia
pecam e com orgulho. Quem peca mais é a pessoa que se acha que está no topo do mundo, que é a mais importante, que é a mais legal. E essa característica da nossa sociedade hoje, acho que é uma das mais marcantes para a questão de que entendermos que estamos no tempo do fim, que estamos rumando, trilhando o mesmo caminho de Sodoma e Gomorra, de os antediluvianos. E que Deus tenha misericórdia de nós por vivermos em tempos tão difíceis, tão duros, principalmente para nós que temos filhos pequenos ainda para criar. É muito difícil a gente conseguir ensinar para eles o que é certo, os valores cristãos, os valores bíblicos, sendo que eles veem tanta coisa errada no mundo, eles assistem, né? Tipo, você pega um celular qualquer, você abre no Instagram, você só vai ver coisa errada ali na maioria das vezes. E aí as crianças hoje nascem com isso e a gente conseguir explicar para elas que não é dessa forma é muito difícil. Então que possamos orar em função disso, de educarmos as nossas crianças e nos prepararmos para não nos conformar com esse mundo, porque essa não é a maneira certa de viver, isso não é a vontade de Deus e devemos estar preparados para ensinar as pessoas a maneira correta, para que elas vejam que nós somos diferentes, para que elas entendam, porque uma pessoa que não é cristã, que vive olhando aquilo, ela acha que está certo, e quando ela olha para nós, ela vê um contraponto àquilo, ela vê que tem uma diferença, e aí ela pode entender qual que é a vontade de Deus, e que possamos ser nós essa luz nesse mundo em trevas. Gostaria de convidar os irmãos agora a fechar os olhos para que oremos. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque temos mais uma vez o privilégio de estudar a Tua Palavra, de abrir a Tua santa voz, e que o Senhor, Pai, esteja sempre a falar nossos ouvidos, Pai querido. Que essas palavras que lemos hoje, elas entrem em nosso coração, em nossa mente, que nos ajude, Senhor, a sermos luz nesse mundo em trevas, que possamos, Senhor, ter a sabedoria dos altos céus para educar os nossos filhos, as nossas crianças na igreja, Senhor amado, que possamos sempre, Pai, olhar para Ti, para que possamos fazer sempre a Tua vontade, Senhor, e que não nos conformemos com esse mundo, Pai amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmão, que você fique com Deus, que Deus te abençoe.